Conta-se que um rei de determinado reino foi acometido por grave enfermidade. Uma depressão profunda passou a abatê-lo. E o monarca já não conseguia alimentar-se, repousar, não tinha qualquer alegria de viver, e com o passar do tempo se foi definhando. Todos os médicos do reino foram chamados. Depois de o examinarem, davam-se conta de que seu quadro era muito difícil. Depois de confirmarem a impotência diante da enfermidade real, tiveram a ideia, os seus assessores, de chamar um dos magos do reino. Quem sabe o mago tivesse uma fórmula mágica para retirar o monarca daquela situação. Foi chamado então um mago, que depois de ouvir o rei e seus assessores, disse que seu caso tinha solução, e todos se alegraram. O rei ficaria são completamente se conseguisse vestir a camisa de um homem feliz. E os seus assessores entenderam que estava nas mãos a cura do rei. Seria fácil conseguir uma pessoa feliz no reino para oferecer a camisa ao seu senhor. E saíram os asseclas reais por todo o reino e começaram através dos poderosos da corte. E para sua surpresa não havia dentre os poderosos reais nenhuma pessoa feliz. Essas pessoas tinham poder, mas não tinham felicidade. Saíram procurando os intelectuais do reino. Nenhum era feliz. Expressavam-se intelectualmente exatamente para vazar a infelicidade, a angústia, a dor, a mágoa que lhes carcomia o íntimo. Procuraram então os assessores reais, os lavradores, os chefes de família, os homens que trabalhavam em todos os setores reais, e nada, ninguém era feliz. Nos arrabaldes, numa das províncias mais remotas do reino, por fim acharam um homem que afirmava ser completamente feliz. Os asseclas do rei se sentiram felicitados pelo achado. Foram até lá e conversaram com aquele homem que sorria, que falava com tanta alegria a respeito da própria vida e afirmava-se feliz. E por fim os assessores disseram-lhe: agora precisamos de uma camisa sua para levar ao nosso rei e ele poder recuperar-se completamente. E sorrindo, aquele homem lhe disse: lamento, senhores, mas eu não tenho camisa. E voltaram os assessores frustrados. A história não diz, mas supomos que o rei tenha morrido. Mas logo depois encontramos uma outra história que nos diz que um homem imensamente pobre vivia num outeiro sem nada a não ser uma macieira que fora plantada à porta do seu casebre muito pobre. E era a única coisa que ele tinha para se alimentar diariamente: as maçãs que aquela macieira produzia. Todos os dias tomava do seu canivete
assentava-se na beira do rio que descia do outeiro, chegando ao vale, descascava sua maçã, atirava nas águas as cascas e comia a maçã. E ao longo do tempo enfarou-se de tanta maçã, resolveu mudar de vida e começou a descer a montanha para sair dali definitivamente. E quando ele chega lá embaixo no vale, encontra um casebre, uma tapera mais miserável que a sua. E o homem que ali estava exasperava-se, porque se alimentava das cascas das maçãs que ele comia lá no alto. Diz a história que aquele homem se sentiu tão confrangido com alguém que era mais miserável que ele, que voltou para Choupana e viveu ali, comendo maçãs até a morte. Naturalmente, que quando começamos a pensar nessas duas histórias, elas fazem parte de um nonsense. Elas fazem parte de um imaginário piegas, porque afinal de contas não há nenhuma lógica, nem numa coisa, nem na outra pessoa, nem na outra coisa para essas pessoas. Afinal de contas, como é que se pode encontrar uma pessoa perfeitamente feliz e que não tenha uma peça de roupa, uma camisa para usar? Afinal de contas, como é que alguém a quem falte exatamente tudo pode ter essa felicidade total, essa felicidade plena, no estágio de vida em que estamos na Terra? Isso não seria muito lógico. Isso não teria muito senso. A criatura poderia ser até conformada, mas feliz plenamente não há como. A menos que se estivesse vivendo num lugar onde não houvesse produção de nada, onde não se consumisse nada, onde ninguém sofresse necessidade de coisa alguma. É óbvio que também não haveria necessidade de camisa, de vestimenta. É uma história para pensar. Mas chegamos na segunda história, quando um homem muito pobre se dá conta de que havia um outro indivíduo mais pobre do que ele, e resolve-se por manter a si próprio na condição de miséria, porque encontrou alguém pior do que ele, o que também não tem lógica. Não há bom senso que possa justificar essa postura. E começamos a refletir a respeito dessa situação das duas histórias, porque afinal de contas, a doutrina dos espíritos, quando chamada a nos ajudar a refletir sobre essas duas narrações, nos dirá que algo está equivocado. Porque quando Allan Kardec pergunta aos imortais, no capítulo 5º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, da lei de conservação, se mereceria censura o homem que procurasse seu bem-estar, os Espíritos disseram que a procura pelo bem-estar é um sentimento natural, faz parte da vida e do progresso humanos. Deus não pode condenar a busca pelo bem-estar. Só existirá a condenação divina quando esse bem-estar advenha da exploração do próximo, da exploração do outro, ou daquelas situações em que
o indivíduo, para ter bem-estar, vai consumindo a vida, destruindo o corpo, a saúde física ou a estrutura moral. Fora disso, cabe perfeitamente no homem de bem procurar seu bem-estar. Logo, não se justifica que alguém, para afirmar-se feliz, abra mão de ter uma peça de roupa. Qualquer analista psicológico veria nessa postura uma forma neurótica de expressar uma suposta virtude. Não corresponde ao caráter humano, à lógica humana, alguém ser imensamente feliz por não ter nada. Mas a outra história, que também não tem sentido, nos leva a pensar com a doutrina espírita, que quando nós nos privamos das coisas, nos impomos privações voluntárias, para que voluntariamente adotemos determinada expiação, isso não tem nenhum sentido para o conjunto das leis divinas. Dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, exatamente na questão 720, se procurassem fazer o bem ao próximo, auferiria o maior resultado. Não, mas afinal de contas, ele renunciou a ser feliz porque encontrou alguém mais infeliz do que ele. À primeira vista, para as pessoas piegas, isso seria uma virtude. Mas isso não passa de uma tolice. Porque é paradoxal. Nós olhamos alguém infeliz e resolvemos manter a própria infelicidade. É um sofisma, porque quando olhamos para um lado e achamos alguém mais infeliz do que nós, se olhássemos para o outro, veríamos as pessoas mais felizes do que nós. E por que é que teremos que nivelar por baixo? E por que é que teremos que ser tão infelizes quanto os mais infelizes e não buscar ser felizes quanto aqueles que são felizes? O que seria a lógica de toda pessoa que busca o progresso, de todo indivíduo que deseja crescer. E naturalmente, ao refletir sobre essas questões, Allan Kardec indagará dos imortais qual a razão de Deus ter colocado a atração nas coisas, para que a gente tivesse vontade de possuí-las, de tê-las, de comprá-las, de adquiri-las. E os imortais respondem que é exatamente para que nós tenhamos essa impulsão para a realização do nosso trabalho, o trabalho que viemos fazer na terra, e para que sejamos testados nas tentações. E Kardec indaga no item 712A. E por que as tentações? Qual a razão delas? Para que possamos desenvolver a nossa razão e nos defender dos excessos. É através da nossa razão, do nosso discernimento, que saberemos o que é demasiado para nós, o que é exagero para nós, mas o que é necessário para nós. Deus nos deu essa possibilidade de estar na terra e de querer as coisas, exatamente porque é um direito de todos os homens, de toda criatura humana, usufruir das coisas materiais do mundo. É um direito, diz o Livro dos Espíritos. Deus não poderia nos impor
uma missão, um trabalho, sem nos dar condição para isso, responde a imortalidade. E na terra nós temos as condições para realizar aquilo que viemos fazer aqui. A parte que nos cabe na obra da criação.